sejam bem-vindos ao canal. E como é que você está de quarentena? Como é que você está de isolamento? Que já não está tão isolamento, né? A gente tá vendo, olhando aqui assim na rua, a gente já vê um monte de gente andando pra lá e pra cá, muito carro na avenida, muita gente em supermercado. Isso é complicado, né? Infelizmente as pessoas não estão tendo essa consciência de que é preciso ficar em casa para que a coisa não se transmita, para que a gente consiga afastar, né, eliminar esse vírus do nosso meio o mais rápido possível. Infelizmente é necessário que as pessoas se atentem a isso, mas infelizmente nem todo mundo tem a consciência, né? E eu acho que às vezes essa falta de consciência é justamente por não saber lidar com algo que é o que eu gostaria de conversar hoje. Essa sensação de agonia, esse desespero, a incerteza do amanhã, acaba trazendo uma coisa que a maior parte de nós considera ser muito negativa, mas na verdade é algo extremamente positivo a partir do momento que você olha para ela de uma forma positiva. E ela vem chegando assim de mansinho, você vai sentindo que ela vai se aproximando e que ela vai tomando conta de você, e daí de repente você fala, não quero que ela se aproxime, e começa a limpar até o teto dentro de casa, ouvir música bem alto, fazer tudo o que tiver que fazer para não dar vazão a esse sentimento, né? Para não dar vazão ao que eu chamo de sombras, as nossas sombras, né? E o que são, né, essas sombras? E eu vou dizer assim, o que elas são para mim, como eu entendo esse momento hoje. As sombras, elas não são nossas inimigas, muito pelo contrário. Quando elas surgem, é porque elas querem dizer alguma coisa sobre mim. Então, hoje, ao invés de fugir delas, como eu tentava afastar, não, isso é depressão, isso é negatividade, não quero nada disso, eu quero preencher o momento em que elas estão surgindo, hoje eu enxergo de outra forma. Então, quando eu sinto que as minhas sombras estão chegando e que é justamente aquele sentimento de tristeza, aquela depressão, aquela angústia, toda essa incerteza que gera, às vezes o se sentir sufocado, que a gente se sente sufocado muitas das vezes, né? Principalmente agora nesse período de isolamento. Mas as sombras não estão aparecendo somente agora, elas existem desde que nós existimos. Então, mas eu acho que nesse momento elas estão muito perceptíveis para muito mais pessoas. Quando eu sinto que eu estou ficando mal, eu deixo com que elas venham. Eu deixo vir a tristeza, eu deixo vir a angústia, eu deixo vir o medo, para que eu possa entender o que está acontecendo dentro de mim. Eu abro as portas para que ela entre. Eu olho ela de frente hoje. Não é fácil às vezes, porque elas trazem coisas que às vezes você não quer ver. Traz sentimentos que você não quer sentir, que é difícil de sentir. Mas hoje eu entendo que quando elas aparecem, não é simplesmente para nos fazer sofrer. É porque elas querem nos mostrar alguma coisa que está errada, alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que está fora do prumo. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço de, olha, eu não estou bem. E se tiver a oportunidade de se recolher, e se recolher assim, ficar um pouco mais quieto, ficar um pouco mais calado, reflexivo, ler um livro, se distrair de uma forma mais tranquila, algo que vai fazer você acalmar a sua mente. Eu indico meditar. Acho que é super importante a gente ter esse momento de parar a cabeça, sabe? E procurar entender o que está acontecendo dentro da gente. Sente a dor mesmo. Por que eu tô com medo? Por que eu tô sentindo tanta angústia? Por que eu tô com vontade de chorar? Né? Às vezes vem uma vontade de chorar. E por que não chorar? Porque, simplesmente refrear, não posso sentir isso, não posso, tem que ser forte. Não, a gente não tem que ser forte o tempo inteiro. A gente não vive somente sorrindo o tempo inteiro.
Até no último vídeo que eu gravei, eu falei um pouquinho sobre isso, que a gente não tem que ficar sorrindo o tempo inteiro, sabe? Isso é utopia. Às vezes elas não se apresentam somente como depressão, choro, tristeza. Às vezes vem como raiva, como irritação, como preguiça, como vontade de comer, aquela gula, aquele vazio, aquele buraco que não cessa nunca. Então você tem que procurar preencher com alguma coisa. Quando você sente a necessidade de preencher um vazio, é porque a sombra está lá em algum cantinho dentro de você, esperando com que você olhe para ela. Quando você deixa ela passando, quando você faz de conta que não está vendo, quando você preenche com outras coisas que não a reflexão, não o autoconhecimento, não olhar para si mesmo, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, aquilo vai se transformando numa bola de neve, e quando você se der conta, você vai estar doente de verdade, sabe? Doente mental, psicologicamente, você vai estar tomando remédio, antidepressivo. Então é importante, quando a gente olha realmente para dentro, a gente coloca luz naquilo que está incomodando, para poder entender o que é que está acontecendo. Quando a gente dá luz, a gente entende que aquilo faz mal e a gente começa a pensar no que nós podemos fazer para minimizar ou resolver a questão. É por isso que eu adoro aquele filme Divertidamente. Quem tem criança, com certeza já deve ter assistido. Mas eu acredito que muitos adultos assistiram também, porque é um filme lindinho, é uma animação linda. E que ele traz justamente isso, que não é só felicidade. Para que houvesse felicidade, foi necessário que houvesse tristeza antes. Eu acredito que mudanças muitas vezes são necessárias. E esse é um momento que nós temos para mudar. É um momento que nós vamos ter para mudar a nossa forma de olhar para o trabalho, a nossa forma de olhar para a educação, a nossa forma de olhar para as outras pessoas, de que nós realmente precisamos de estar juntos, de ser mais participativos na sociedade. É um momento de mudança e a mudança ela começa dentro de nós, isso começa dentro da gente. Então quanto antes a gente aceitar tudo isso, aceitar de que nem sempre vai ser flores e que é hora de entender, de se entender melhor, mais rápido a gente sai desse estado. Eu acredito que é importante a gente ter esse acolhimento das nossas sombras, de bater um papo legal com ela, mas também de falar assim, olha, muito obrigada por você ter vindo, mas agora é hora de você ir embora. Porque senão ela vai ficando, ela vai crescendo, e quando você vê, vai ter uma raiz tão grande que vai ser difícil de tirar. Aí sim vai ser muito dolorido de tirar. Quando não, vai ter consequências drásticas futuramente. Então não deixa para tirar aquela poeirinha que está ali encostada enquanto ela ainda é pequena, enquanto você pode só passar um pano e resolver a situação. Procure pensar em formas que você consiga trazer para ação, para a prática. Eu estou desempregado, mas será que de repente eu consigo fazer alguma coisa para vender? Não sei o que fazer, eu não consigo. Vai aprender a fazer alguma coisa. É o momento de repente você aprender a fazer alguma coisa para você vender agora, vender futuramente, não sei. Eu não estou querendo simplificar a situação e dizer que é fácil, simplesmente fácil, mas é trazer justamente o negativo para o positivo. O que é que eu posso fazer agora? Cruzar os braços e ficar, ó céus, ó vida, não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, vai acabar te deixando doente. Então é importante a gente buscar entender, mas também agir. Agora, se você percebeu que a sombra se instalou em você, não deixe de pedir ajuda. Não tenha vergonha de admitir que você não está bem. Não tenha vergonha. Você não é louco por precisar de um psicólogo, por precisar de um psiquiatra, de repente precisar até tomar medicação. Não tenha vergonha. Nossa sociedade tem um certo preconceito em cima das pessoas que trabalham com o lado
psicológico, o lado invisível, aquilo que a gente não vê na radiografia, que a gente não vê no exame. Então procure se cuidar, não tenha vergonha de pedir ajuda, admita, eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Atualmente estamos com pessoas, com voluntários que estão dispostos a ouvir, a conversar, psicólogos que estão trabalhando online, fazendo atendimento, se doando, isso é muito bacana. Ou às vezes não tá legal, tem algum amigo que consegue conversar com você, que você se sente confortável de conversar, conversa, sabe? Se abra, é o momento da gente fazer isso. Nós precisamos de dar vazão para os nossos sentimentos, não só os bons, mas também aqueles que a gente considera negativos. Eu, no meio de tudo isso, tenho seguido um lema: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Trazendo aqui uma música tão conhecida na voz do Gilberto Gil. Eu acredito justamente nisso. Quando a gente tem fé, a gente não desiste, a gente busca olhar para o lado mais positivo, a gente busca ter motivação e de alguma forma fazer o que não está tão bom numa coisa boa. Nem sempre dá certo, mas a fé está ali e a gente não desiste nunca. Eu escrevi um texto no meio de tudo isso, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de escrever, e nesses momentos de reflexão alguma coisa sempre sai. Então eu vou compartilhar com vocês, vou deixar o link aqui na descrição, e eu resolvi chamar de As Sombras. E eu espero que vocês gostem e que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixe o comentário de vocês, como é que vocês estão seguindo nessa quarentena, nesse momento de isolamento. Gente, não é para sair para rua ainda, a gente tem que ter mais consciência e olhar para o outro. Às vezes não só de pão vive o homem, não que não seja necessário, mas às vezes a gente precisa de olhar para o outro e dar uma palavra de amor, de positividade, que só isso às vezes vai fazer a pessoa se impulsionar e querer mudar e querer fazer alguma coisa. A gente precisa de ser mais humano nesse momento. Não só nesse momento, mas que eu espero que nós sejamos mais humanos a partir deste momento. Fazer coisa boa não tem que ser só agora, tem que ser daqui para frente até o infinito e além. Acho que isso é mais importante. Então, eu agradeço a presença de vocês e os espero no próximo vídeo. Até mais.